agora vamos falar um pouquinho sobre enfermagem e oncologia, né? Nós vamos falar um pouquinho dos conceitos, quais as definições, as quimioterapia, né? Quais são os métodos de tratamento de um paciente oncológico. E aí nós temos algum tipo de definição, né? Tumor, todos nós sabemos que é a modificação tecidual ocasionada por qualquer tipo de célula, né? Eu posso ter N modificações em determinados órgãos. E a gente pode fazer a classificação deles, tanto benigno como maligno, né? O benigno, ele é limitado, né? A gente consegue reverter a situação em determinado tipo em que a célula foi atingida. Já o maligno, ele é ilimitado e é irreversível, né? Determinado por um tipo de célula específica. Basta entender que todo tumor maligno ele é formado por uma célula, né, que deveria ser normal, mas ela começa a sofrer algumas mutações, algumas modificações que faz com que os agentes físicos sejam induzidos, né, tanto pelos agentes físico, químico e biológico, e faz uma transformação nessa célula, aonde praticamente elas sofrem ali mutações, né, na questão de ritmo biológico e na função diferente do que ela tinha antigamente, né? E esse crescimento desse tumor, ele se dá, na verdade, quando o agente cancerígeno ataca o DNA da célula, fazendo o quê? Interferindo ali aquela questão genética de reprodução, né? Então aí que acaba a gente tendo uma modificação e um crescimento maior desse tumor, né? E assim, a sua formação se faz pelo crescimento desordenado, ele não cresce gradativo, é de uma forma totalmente confusa e bagunçada, tá? E muitas das vezes o organismo não consegue controlar esse crescimento, né? E aí nós temos alguns tipos de câncer, né? E o que acontece? Conforme as células se multiplicam, a gente acaba tendo um crescimento do câncer. E ele pode ser local, pode ser por invasão de algum órgão ou de alguma estrutura ali próxima, né? E até mesmo de distância da célula, fazendo com que atinja a circulação sanguínea e a linfática, tá? Essas células cancerígenas, elas acabam competindo com células normais através de nutrientes e de energia, né? Então, com isso, muitas das vezes o estado do paciente acaba ficando bastante debilitado, ok? E aí nós temos nesse slide alguns tipos de câncer, tanto feminino como masculino, e aí a proporção que vocês estão vendo tanto de grau quanto de quantidade, né, de que eles acabam sendo, que eles acabam acometendo o ser humano, né? Então, para dar um entendimento, é um crescimento anormal, o tumor é um crescimento anormal dessa célula. E aí nós temos a oncogênese, que são um conjunto de alterações cromossômicas, né? Ou até mesmo genética, que vai o quê? Combina o desenvolvimento do câncer. E aí vocês conseguem ver que nós temos lá o agente causador, e ele pode ser tanto físico, químico ou biológico, tá? No agente físico, a gente tem a questão de radiação, né? Bomba atômica, como aquela lá do Japão. E aí nós temos a química, que ela é dividida por iniciação e promoção. Iniciação sempre vai ser por alguma mutação, tá? E o promotores vai atuar em algum agente que vai nos designar a ter, como a questão de cigarro, inflamação, drogas que podem nos levar até algum tipo de câncer. E temos a biológica, que é através de vírus, né, como o H. pylori, que nós temos aí uma bactériazinha que nós temos no estômago, né? Temos também o HPV, né? Entre outros aí que a gente vai estar trabalhando. E vamos falar também sobre carcinogênese, né? Que na verdade é um processo de formação do câncer, é onde tudo inicia. É nessas células que começam as modificações, né? Os agentes começam a ter mudanças nos seus genes. Então, vocês conseguem ver aí etapas do carcinogênese, né? Lá através lá do agente químico, ou do vírus, ou da radiação. E é onde eu tenho uma célula normal, que ela acaba sendo
exposta e sendo acometida. E aí começa todo o processo da carcinogênese, né, onde a célula começa a sofrer alteração, aí tem a promoção e a progressão da doença. E metástase, né? A gente ouve falar muito em questão de metástase, né? Ele é a capacidade que o tumor tem de permitir que algumas células caiam na circulação. Então, na verdade, eu tenho uma determinada localidade e aí eu consigo uma abertura e aí eu consigo expandir, né, pela minha circulação sanguínea, pela parte linfática, por algum tipo de cavidade, e eles podem ser tumores independentes e eles podem ficar tão próximo como também distante do tumor primário, tá? Então começa uma coisa pequena e a gente vai sofrendo todas as outras mutações. E os locais que acometem mais, que se implantam mais essa metástase, né, eles vai depender muito da onde iniciou essa primeira fase, né? De forma geral, quanto mais grave é o tumor primário, maior é uma chance da gente ter uma metástase, né? Se a fase inicial dele não é tão grave assim, a proporção dele virar uma metástase é muito menor, tá? É bem inferior mesmo. E aí nós temos um pouquinho do estadiamento, né, que seria o quê? Aquele processo para determinar a localização e a extensão desse câncer, né? Então a gente vai avaliar a proporção dele. Nós vamos avaliar de que forma? Vamos avaliar se ele está no grau 0, se ele está no primeiro, segundo, terceiro e quarto grau, né? Lembrando-se que o grau 0 é aquele que tem uma grande probabilidade de nos primeiros tratamentos não tem mais nada, né? Já o grau 4 é um grau mais avançado, que aí a gente tem que avaliar qual vai ser o tipo de tratamento que nós vamos estar utilizando, né? Esse tumor tem que ser avaliado e acompanhado, né? Nós temos que ver como que ele vai ficar, o que ele está comprometendo, né? Nós temos que avaliar qual é o grau que ele está, em que número ele está, porque quanto maior o número, mais avançado vai estar esse câncer, mais avançado vai estar como posso dizer para vocês, essa doença, né? Sabemos que é uma doença que, quando descoberta, traz bastante fragilidade, tanto para o paciente como para a família, né? É algo que a gente não espera acontecer. E aí nós temos que avaliar um contexto geral, a questão do sistema, né, que é utilizado mundialmente. Nós temos várias formas aí de tratamento e a gente tem que se adaptar, se adequar a fazer as utilizações desses sistemas que nós vamos estar utilizando, tá? E aí nós temos uma parte onde falamos, né, que vocês conhecem bastante, que é a quimioterapia. Mas antes de começar a quimio, é bom entender que para eu determinar, né, dizer que eu tenho um paciente com câncer, eu preciso realizar alguns tipos de exames, né? Eu tenho que avaliar se esse tratamento vai ser um tratamento cirúrgico, né? Através de anatomopatológica, ou através de uma definição de uma área específica, o médico vai fazer uma leitura para saber qual é o grau, qual é a patologia que está, né, a minha doença, através de exames de imagem, como ressonância magnética, tomografia, raio-x, cintilografia, né, exames laboratoriais, a gente tem uma proporção e já uma noção qual é o diagnóstico e o que a gente tem que fazer, né? E através desse diagnóstico nós podemos dizer qual é o tratamento. Será que é um tratamento cirúrgico? Será que é um tratamento quimioterápico? Será que é um tratamento de radioterapia? Né? Porque o cirúrgico eu posso fazer tanto a retirada total como parcial do órgão que foi afetado ali, que foi acometido. Já no quimioterápico, eu vou ter que estar utilizando algumas drogas, né, que vai fazer o combate dessa doença para evitar o quê? Que ela se multiplique,
né? Para que eu não tenha um exagero de células tumorais, né? Afetando as minhas células. E tenho também a questão da radioterapia, onde eu vou consistir que eu vou utilizar radiação ionizante para impedir o crescimento dessas células, tá? Então, esse tratamento ele pode ser único, né? Ou ele pode ser combinado. Quem vai escolher o tipo é o médico através do exame, né? Para poder avaliar qual é o tipo de tumor, como está o estadiamento, onde está localizado, como está o estado do paciente. Então, faz uma avaliação em um contexto geral. Tá? Os tratamentos que forem escolhidos vai ser sempre para trazer benefícios, né, na questão em que o paciente vai estar, que reação que ele vai ter, né, para quê? Para que a gente tenha uma melhor resposta do quadro do paciente. E quando a gente fala de quimioterapia, nós estamos falando naquela quimioterapia que consiste na administração de drogas químicas, quer seja por via oral, venosa, intraarterial, cavitária, né? Que eu sei o que na questão cavitária eu vou estar avaliando qual é o órgão, né? Qual é a cavidade que está sendo acometido, tá? Então é essa parte que nós vamos estar trabalhando no momento. E aí nós temos também a questão de intramuscular, né, que nós vamos fazer as medicações, né, dessa forma, aonde eu tenho que ver se vai estar, como que fala? Se essa medicação vai estar interferindo o ciclo dessa célula, tá? Eu tenho que ver se vai estar bloqueando, como que ele vai agir, se ele vai impedir a divisão, né, o amadurecimento dessa célula. Então, assim, é importante que essas drogas atuem de forma direta, né, no metabolismo, tá? E temos a intraarterial que eu falei para vocês, que ela corresponde à questão de medicação na corrente sanguínea, tá? Todas as medicações quimioterápicas nós temos que observar que são medicações que precisam ser realizadas de forma correta, né, com profissionais capacitados, né, e nós temos que até no descarte saber fazer o descarte de forma correta, tá? E aí nós temos o tratamento tanto curativo como paliativo, né? O curativo ele vai erradicar completamente o tumor, ele vai arrancar, né? Mas existe algumas situações onde pode ser que isso não seja possível. E eu também tenho a questão paliativa, quando a gente quer apenas, a gente não consegue arrancar, né, completamente esse tumor, mas a gente precisa dar o quê? Uma melhor qualidade de vida para o paciente, né, dar uma expectativa de vida melhor para ele, e a gente sabe que dependendo da duração, o tratamento vai depender muito, muito mesmo de como esse paciente vai aguentar e vai tolerar todo esse procedimento, né? Lá no curativo, no tratamento curativo, a gente sabe que nós vamos tratar a doença, né, que está já no estado avançado. Em alguns casos, a gente vai fazer em questão procedimento cirúrgico, né, para poder fazer a remoção total e arrancar totalmente esse tumor, essa alteração que nós temos, tá bom? E aí, nós temos as classes de drogas citostáticas, né? Que ela se divide em algumas classes, né? Para fazer o quê? Para fazer com que haja uma interferência ali no nosso metabolismo, tá? E as principais classes que nós temos são o alquilantes, o antimetabólicos, o alcaloides de plantas, os antibióticos antitumorais, enzimas metálicas, entre outras aí que a gente faz a utilização, tá? O tratamento de um tumor, ele é feito sempre com um ciclo de quimioterapia, né? Que vai empregar sempre drogas, onde cada classe vai fazer de um modo geral.
E aí a gente vai avaliar quais são os ciclos, né? Vamos ver como que vai ser feito esse procedimento, qual vai ser a sequência de dias que o paciente vai fazer, se é uma infusão de 24 horas contínua, né? Eu tenho que ver se as drogas administradas, elas podem ser feitas juntas, eu posso utilizar mais do que uma, qual vai ser a sequência dela, né? Quando terminar uma, quando vai finalizar a outra. É, então, nós temos que, na verdade, deixar tudo da forma correta, né, conforme o médico vai solicitar. Às vezes a gente faz a utilização de mais de uma drogas, né? Então nós temos que saber o intervalo entre elas e quais dessas drogas vão iniciar primeiro, que isso é muito importante, tá? Nessas classes a gente tem a preparação das drogas, né? Porque nessa esse, a medicação quimioterápica, ela só deve ser preparada por um profissional totalmente treinado, tá? Eu não posso simplesmente pedir para uma enfermeira ir lá e fazer uma instalação de uma quimioterapia. Ela tem que estar treinada para esse procedimento, tá? Toda a área que vai ser utilizada tem que estar isolada, né? Eu tenho que minimizar totalmente o risco do paciente. A superfície que a gente vai trabalhar deve estar coberta com plástico para diminuir o risco de contaminação, né? A técnica de preparo deve ser totalmente rigorosa, não esquecendo a questão de asepsia, onde a gente vai pegar muito no pé, né? A forma que a gente vai preparar, como fabricantes compartilha de informação conosco a respeito da estabilidade, sensibilidade dessa droga. Então a gente já tem um passo a passo muito importante. Temos também a administração desse agente, né? Porque na verdade ele deve ser administrado por profissionais treinados e especializados nesse procedimento, né? O profissional deve estar totalmente paramentado de gorro, óculos, máscara, avental, né? Luva. E na hora, assim, eu tenho que ter todo um preparo para administrar e um preparo também para fazer a retirada, tá? A punção tem que ser rigorosa, né? A gente tem que avaliar sempre a questão do retorno venoso, né? Por quê? Porque para evitar o risco de extravasar essas drogas, tá? E se a gente extravasa, a gente sabe que a gente tem muitos problemas sérios com o paciente. Temos também a eliminação de restos de quimioterapia, como eu já falei para vocês, né? Tudo que termina, tudo que sobra, a gente tem que eliminar de forma correta. Para quê? Para evitar com que esse material, esse quimioterápico acabe contaminando outras pessoas, como até mesmo o pessoal da limpeza. Então a gente tem que armazenar, fechar, eliminar tudo da forma correta e sempre avisar para eles. Na verdade, quando o paciente faz a utilização de quimioterápico, nós temos uma caixa adequada de resíduo, o saco apropriado. Então, assim, a enfermeira, quando faz a desparamentação dela, ela coloca tudo dentro desse equipamento, a gente deixa no expurgo e comunica o pessoal da higiene que tem o material de resíduo biológico lá, né? Que eles precisam retirar o quanto mais rápido possível, mas eles também precisam se paramentar para poder fazer a retirada desse equipamento, tá? E o tratamento do extravasamento de drogas cistáticas, né? O que a gente acontece? Vocês estão visualizando nessa imagem que tem aí uma mão bem machucada, né, com tecido de necrose. Quimioterápicos, ele queimam, né, a gente precisa, muitas das vezes, não é um acesso simples, né, a gente tem alguns acessos importantes, como portocarte, intracarte, cateter venoso central, alguns piques que nos dá a possibilidade de fazer a medicação. Então aí vocês conseguem avaliar. Eu deixei para vocês na figura onde vocês conseguem ver a questão da preparação da droga, né? Como vai administrar, é a mesma forma que ela está
retirando o material que foi utilizado, e aí vocês verem um pouquinho o ciclo da quimioterapia, né? Eu tenho o primeiro ciclo, onde o câncer já está ali designado, mostrando corretamente. Aí nós vamos por segundo, e o médico, entre o primeiro e o segundo ciclo, nós temos o intervalo necessário que o médico sempre deixa para a gente avaliar, né, como que está a recuperação dos tecidos que são saudáveis, né, que estão normais. Então a gente precisa desse intervalo, né. Quando há um extravasamento, a gente tem que sempre observar, antes de tudo, observar, né, se teve diminuição do fluxo do soro, né, se o paciente vai questionar alguma queixa como queimação ou dor no local da punção, isso é muito importante. Olhar se tem vermelhidão, como que tá a parte da parede venosa do paciente. Então, tudo isso são sinais para a gente ficar atento para evitar um extravasamento, né? E o que a gente precisa fazer de imediato? Interromper essa medicação. Só que a gente vê muito caso de interromper e sacar a agulha que está no local. Nós não vamos sacar, tá? Isso é muito importante. Por quê? A gente precisa tirar todo o resíduo que tem. Ai, professora, mas está na corrente sanguínea e como que vai? Nós vamos aspirar. E o que nós conseguirmos eliminar já tá de bom tamanho pra gente, tá? Funcionar e aspirar, né? Muitas das vezes o médico vai pedir para injetar bicarbonato, mais ou menos ali uns 5 ml no local onde foi, tá? A agulha, a punção a gente deixa mesmo para ajudar a questão de eliminar esse líquido, né? Esse quimioterápico que se encontra no paciente, tá? As compressas aquecidas em alguns momentos, né? Dependendo dos fármacos que foi utilizado, tá? E as compressas geladas vão ser para todos os demais citostáticos. Então, a gente tem alguns tipos de medicação que a gente não pode estar fazendo com compressa aquecida, tá? E aí nós temos um pouquinho dos efeitos colaterais, né? Onde a quimioterapia acaba causando alguns efeitos, sim, né? E a gente tem que saber lidar e orientar os pacientes a respeito disso. Nessas alterações, né, a gente observa muito a questão de alteração da textura, cor, hipersensibilidade, alterações na sensibilidade. A gente vê muito a questão de hiperpigmentação, né, que às vezes em alguns pacientes acabam sendo temporário e outros acabam sendo definitivo, né? Vamos ver se apresenta algum rash cutâneo, algum tipo de dermatite, e nós vamos estar sempre anotando e sempre prestando atenção se apresenta isso após as medicações, e sempre anotar qual foi o quimioterápico que ele apresentou esse tipo de reação. Nós, a enfermagem, né, precisamos de uma ação. Qual é a nossa ação? Avaliar sempre como que tá a pele desse paciente, né? Vamos orientar ele a questão de fazer exposição ao sol, né? Orientar o uso de protetor solar, sempre estar usando roupa leve, né? São orientações básicas que nós vamos estar passando para o nosso paciente. E aí nós temos a questão de alopécia, né, que é muitas das vezes em questão de quimioterapia, radioterapia, a gente se depara com isso, né, sendo que a alopécia define como a queda espontânea de cabelo e de pelos do corpo, né, resulta na ação de agentes quimioterápicos sobre folículos pilóricos e de quimioterapia também, tá, então nós vamos se deparar nessas situações. Alguns pacientes, quando já começam a ter algum processo de alopécia, eles mesmos preferem já fazer a retirada dos cabelos, né? Passar a maquininha, para eles não sofrerem de forma gradativa. E aí, a alopécia, ela tem como sequela o comprometimento da imagem da pessoa, né? Onde ela fica, se esconde da parte social, ela acaba se isolando, né? Como elas perdem muito, ela se sente muito feia, porque perde pelo da sobrancelha, dos cílios, então elas acabam
deixando de viver um pouquinho. Então, nós temos sempre que orientar esse paciente sobre a questão da alopecia, dependendo da medicação. Vamos sempre estar encorajando eles, né? Orientar quanto os cuidados do cabelo enquanto permanecer com alguns. Vamos orientar eles se eles tiverem alguma alteração no couro cabeludo, né? Vamos dar sempre apoio e vamos adaptar esse paciente aí com a aparência atual dele, mostrando, fazendo com que ele erga, né? Que ele fique melhor com a sua autoestima. Vamos ter também no tratamento de extravasamento de droga cística, nós podemos ter alteração na reprodução e na sexualidade, alteração no sistema renal e urinário, a toxicidade pulmonar, cardíaca e neurológica, né? Então, assim, alguns agentes vai causar alteração na questão de reprodução e sexualidade, né? E aí acontece aquela questão de identidade sexual, a disfunção, infertilidade, entre outros. Então, a gente vai avaliar sempre os efeitos adversos, vamos orientar o nosso paciente sobre isso, né? E trazer uma melhoria na questão desse paciente. Muitos dos pacientes que estão em tratamento quimioterápico, né, eles sempre estão ali naquela fase reprodutiva, né? Então, a gente deve sempre orientar quanto à possibilidade deles, dessa ocorrência que vem acontecer, né? Às vezes, da técnica que eles têm de armazenar óvulo, esperma, porque tanto pode ser algo de momento, como pode ser algo também futuro que acaba vindo atrapalhar, né? Então, vamos sempre instruir o paciente com tudo que está acontecendo, qual ocorrência, que na questão que se ele pode ter problema na sua sexualidade, na sua infertilidade, né? Vamos encorajar esse paciente, vamos orientar quais são os recursos disponíveis que ele tem, dando assistência adequada. Temos também a questão de alteração renal e urinária, onde há uma alteração na função, né? Onde na questão de urina, onde esse paciente pode ter alguns agentes cistáticos, né? Pode ter N outros, como hiperuricemia, que no aumento da produção de ácido úrico, cistite hemorrágica, entre outras doenças, né? Não podemos esquecer que nesse momento o paciente oncológico, eles precisam muito de apoio, né? A gente tem que estar sempre ali apoiando, orientando, estimulando. Isso é o essencial, fazer sempre o estímulo de melhoria para esses pacientes. Temos a toxicidade pulmonar, né, que ela pode ocorrer em alguns pacientes que fazem algum tipo de quimioterápico, e ela pode ser tanto de forma aguda como crônica, tá? Às vezes ela se desenvolve em dias, semana, meses ou até anos, tá? E o mais frequente são algumas medicações como a metotrexato, clorabucil, entre outros aí, tá? Começa sempre ali com uma falta de ar, né? Como paciente com fibrose cística que tem alterações pulmonares para alimentação, né? Pacientes que são fumantes, esses pacientes acabam sendo mais acometidos. E na toxicidade cardíaca, né, a gente vai ver a questão de taquicardia, alteração lá no traço do eletrocardiograma, uma insuficiência cardíaca congestiva. Então, a gente vai orientar o paciente que eles podem vir ter esse tipo de problema, né? Vamos encorajar, né, para fazer aqueles pacientes que fumam, a gente vai incentivar que ele pare de fumar. Vamos estar sempre fazendo monitorização dos sinais vitais e avaliar a questão de pele e como que está a perfusão desse paciente, tá? Toxicidade neurológica, a gente vai sempre ver as manifestações de neuropatias, né, parestesias, né, se o paciente tem muita cefaleia, alteração de memória, se ele não consegue se concentrar direitinho, então esse é uma alteração importante que a gente vai pedir para o paciente sempre estar nos pontuando caso isso aconteça, né? Vamos prevenir, também vamos prestar atenção à questão de câncer de pele, né? A gente vai evitar o quê? Que a gente fique exposto aos raios ultravioletas, tá? Câncer de intestino também, né? A gente consegue prevenir
com uma dieta aí rica em fibras, né? O câncer de pulmão, vamos evitar o tabagismo tanto ativo como passivo, porque às vezes você não fuma, mas você convive com um fumante e aí você acaba se comprometendo e às vezes tendo alterações causadas não diretamente pela sua pessoa, tá? Temos a radioterapia, né, que é um método capaz de destruir as células tumorais, né, que está ali impregnado no paciente, através de quê? De radiações ionizantes, né? O médico vai avaliar quais são os tipos de dose que vai ser feito, né, qual o volume, aonde está o tumor, que forma eu vou fazer, né? E eu vou sempre tomar cuidado para não danificar aquelas células que não sofreu nenhuma alteração, né? E que precisa de regeneração. Então, nós vamos sempre avaliar, vamos ver qual é a resposta que o tecido do paciente, que o órgão dele tem, né? A gente sabe que muito vai depender dos fatores, né? Como sensibilidade, a radiação, o local que está aquele tumor. Vamos sempre avaliar a questão do efeito biológico para atingir o maior número de células neoplásicas, né? Então, a gente vai vamos avaliar e respeitar a dose de radiação que vai ser administrada, porque ela pode ser fracionada ou pode ser dose diária igual. O médico vai avaliar qual é a terapia externa que esse paciente vai estar utilizando. Lembrando-se que o tratamento do câncer é um desafio diário, né? Esses pacientes sofrem por isso, assim, 24 horas, tanto os pacientes como os familiares, como nós profissionais da saúde, né? Cada dia para eles acaba sendo uma descoberta nova, né? Permite com que eles tenham mais força para vencer, né? E entender que o tratamento ele está vindo de uma forma positiva para fazer uma melhora no quadro, né? A gente sabe que temos funcionários, pessoas, equipes diferenciadas. Na questão do paciente oncológico, nós necessitamos que ele seja totalmente capacitado e treinado, porque estamos mexendo com drogas de potência muito alta e muito importante, né? A gente tem que entender o que é a palavra tumor, metástase, câncer, porque elas têm uma diferenciação entre elas, né? E assim, sempre lembrar os tipos de tratamento que nós temos, né? Muitas pessoas acham que a gente só tem a quimio e a rádio. Nós temos a cirúrgica também. Nós trabalhamos com 3 fatores: cirúrgico, quimioterápico e radioterapia, né? Os tratamentos com quimio e rádio, na verdade, eles interferirão em todo o organismo do paciente, aonde ele pode sofrer N alterações, como alteração sexual, que eu falei para vocês, de reprodução, onde eles precisam guardar os óvulos e o esperma, né? Alteração do sistema urinário, do sistema digestório, como alopécia, né? Para as mulheres isso é muito complicado, perda de cabelo, sobrancelhas, cílios. Então, assim, a gente vai trabalhar muito a autoestima e fazer com que esse paciente conheça uma nova forma de se amar, né? De viver, de encarar esse processo que muitas das vezes a gente consegue a vitória, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se encontra no próximo item. Até!